Sabe quando você sente que o mundo já não tem mais espaço para sonhar? Pois é, foi assim que me senti quando deixei a Terra. Meu nome é Caio Lemos, ex-piloto da Força Espacial Brasileira. Fui escolhido para uma missão em um planeta recém-descoberto, chamado Elaris. Um mundo tão vivo que até o vento parecia respirar. A missão era simples: coletar amostras, estudar o ambiente e preparar terreno para futuras colônias humanas. Mas logo de cara, eu percebi que aquele planeta tinha alma. Assim que o módulo pousou, o chão pulsava como se tivesse coração. As árvores brilhavam num tom azul elétrico e criaturas transparentes flutuavam no ar, como medusas luminosas. Eu fiquei parado só observando, com o capacete ainda na cabeça, pensando: cara, isso aqui é o paraíso. Oi, eu sou o Nico das Histórias. Se você curte histórias incríveis, já se inscreve para não perder a próxima. Mas, como toda missão humana, o paraíso vinha com uma lista de objetivos. O principal, extrair um mineral chamado lunita, capaz de abastecer cidades inteiras por décadas. E foi aí que começou o problema. No segundo dia, enquanto analisava uma formação rochosa, o detector de oxigênio apitou. O ar parecia limpo, respirável, e eu tirei o capacete por impulso. E respirei. Senti o ar frio entrando nos pulmões. E, juro, foi o ar mais puro da minha vida. Tão puro que parecia limpar até a mente. Mas logo depois, algo estranho aconteceu. Meu coração disparou. As árvores ao meu redor começaram a reagir. Elas brilharam mais forte. Como se o planeta tivesse percebido que eu o senti. E então, eu vi uma silhueta entre as folhas. Alta, esguia, com olhos que brilhavam como o luar. Ela me observava silenciosa. Quando dei um passo para frente, ouvi uma voz, não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Você não devia estar aqui. Meu sangue gelou. Aquela era a primeira vez que eu tinha contato com um habitante de Elaris. E o mais louco, ela sabia que eu não era dali. Eu fiquei ali, parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Aquela voz tinha soado dentro da minha cabeça, como se o planeta falasse comigo através dela. A criatura me olhava firme, mas não parecia hostil. Tinha algo de curioso no olhar dela, como quem vê algo raro e não sabe se deve se aproximar ou fugir. Dei um passo à frente. Ei! Murmurei, sentindo a garganta seca. Eu não quero machucar ninguém, só quero entender. Ela inclinou a cabeça e, de repente, uma rajada de vento atravessou as árvores. As folhas começaram a emitir sons, como um coral distante. Era lindo e assustador ao mesmo tempo. Então, ouvi novamente aquela voz dentro de mim. Vocês sempre dizem isso, até começarem a destruir. Na mesma hora, meu comunicador começou a chiar. Caio, aqui é o Comando Terra. O que está acontecendo aí? Era a voz do Tenente Rivas, o líder da missão. Eu não sabia o que responder. Como eu ia explicar que estava conversando com alguém que falava pelo pensamento? Tentei voltar para o módulo, mas o chão tremeu. As raízes começaram a se mover, se entrelaçando como cobras. Era como se o planeta inteiro tivesse acordado e decidido me impedir de ir embora. A criatura se aproximou. Agora eu podia ver o rosto dela com clareza. A pele azulada brilhava com padrões que se moviam levemente como luzes respirando. Ela estendeu a mão e eu senti uma pressão leve na mente. De repente, imagens começaram a surgir. Memórias que não eram minhas. Florestas sendo queimadas, rios secando, criaturas fugindo de explosões. Tudo isso em Elaris. E então, a voz dela disse: a lunita que buscam é o coração do planeta. Se atirarem, Elaris morre. Eu fiquei sem reação. O que ela estava dizendo mudava tudo. A missão não era só sobre energia, era sobre sobrevivência. Mas antes que eu pudesse responder, uma luz forte tomou conta do céu. Drones humanos, dezenas deles, vinham na direção da floresta. E dessa vez, eles não vinham para estudar, vinham para extrair. A criatura olhou para mim com uma mistura de raiva e tristeza e apenas disse: agora você vai ver do que os humanos são feitos. E num piscar de olhos, ela desapareceu entre as árvores. Eu olhei para o céu, os drones se aproximando e senti o peso da escolha que estava prestes a fazer.
ficar do lado da minha espécie ou proteger aquele mundo que me fez sentir vivo de novo. O barulho dos drones cortando o céu era ensurdecedor. O ar vibrava com aquele zimbido metálico, enquanto luzes vermelhas varriam a floresta. Do meu comunicador, a voz do tenente Rivas ecoava. Caio, identificamos alta concentração de lunita na sua posição. Mantenha-se onde está. Estamos enviando os extratores. Meu coração disparou. Eu olhei para o alto e vi as naves abrindo compartimentos, soltando máquinas que pareciam aranhas de metal, com garras afiadas, prontas para escavar o solo. E tudo o que eu conseguia pensar era na voz dela. A lunita é o coração do planeta. As raízes sob meus pés começaram a brilhar de novo, mais fortes, como se o planeta inteiro gritasse silenciosamente. De repente, o chão se moveu. As árvores ao redor se curvaram e da sombra surgiram formas, humanoides, altas, de pele azulada e olhos prateados. Eram dezenas, todos armados com lanças que emanavam energia azul. No meio deles, ela, a mesma que falou comigo, agora com uma expressão séria, quase triste. Você os trouxe para cá, disse ela, e dessa vez a voz saiu de seus lábios, ecoando de verdade. Eu não sabia que viriam com máquinas, eu juro, respondi tentando me aproximar. Eu posso impedir. Mas antes que eu terminasse, uma explosão iluminou o céu. As máquinas começaram a perfurar o solo e um som estranho ecoou por toda a floresta, como um gemido vindo das profundezas da terra. A reação foi imediata. Os habitantes de Elares gritaram em uma língua que eu não entendia, e avançaram. Lanças lançaram feixes de luz azul, cortando o ar e destruindo os drones. Os humanos responderam com disparos de plasma. A floresta virou um campo de batalha. No meio do caos, eu tentei correr até o painel de controle de uma das máquinas. Se eu conseguisse desativar os extratores, talvez houvesse esperança. Mas uma das aranhas metálicas me atingiu com uma faísca. Caí no chão, tonto, sentindo o cheiro do metal queimado. E foi ali, deitado, que eu vi algo inacreditável. Do solo onde a lunita estava sendo arrancada, começou a subir uma luz azul intensa, como um líquido brilhante. Ele se espalhava pelas raízes, pelas árvores, por tudo. E a voz dela ecoou de novo na minha cabeça. Elares está sangrando. Naquele instante, eu percebi que se não fizesse alguma coisa, o planeta inteiro poderia morrer. Mas como um homem sozinho pode deter uma guerra entre dois mundos? O chão ainda tremia. As árvores choravam luz, e o ar estava carregado com aquele brilho azul que saía das rachaduras no solo, o sangue de Elares. Eu mal conseguia me levantar, mas sabia que não podia ficar ali. Os drones continuavam perfurando o coração do planeta, e as criaturas azuis lutavam com tudo o que tinham. Era lindo e terrível ao mesmo tempo. De repente, senti alguém me puxando. Era ela, a mulher azul, o olhar firme, a pele coberta de poeira luminosa. Ela me ergueu sem esforço, como se eu fosse parte do próprio planeta. Por que está ajudando o invasor? Perguntei, tossindo. Ela me encarou por um instante. Porque ainda vejo vida nos seus olhos, e Elares vê também. Ela me levou até uma clareira, onde um enorme cristal pulsava como um coração. Era gigantesco, tão brilhante que parecia feito de luz líquida. Aí está, disse ela, o núcleo. Se o destruírem, tudo morre. A floresta, os rios, até nós. Eu encarei o cristal e por um segundo entendi. Era como se o planeta respirasse através dele. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, um tiro atravessou o ar e explodiu ao nosso lado. Era Rivas. Ele desceu com um esquadrão, arma em punho, coberto de poeira e suor. Caio, afaste-se da criatura, gritou ele. Complete a missão. Missão? Respondi eu, indignado. Rivas, olhe em volta. Isso aqui não é só um monte de pedras brilhantes. É um ser vivo. Ele não quis ouvir. Deu o sinal e as máquinas começaram a girar novamente. O som delas era como gritos. A mulher azul me olhou com tristeza. Você tem o poder de decidir, Caio. Nós não podemos matar vocês.
Mas vocês podem matar a nós. Meu coração disparou. Olhei para o painel de controle do extrator principal. Bastava um comando para desativar tudo, ou sobrecarregar o sistema e causar uma explosão que destruiria as máquinas e talvez a mim junto. A escolha era clara e impossível. Rivas se aproximou, apontando a arma para mim. Última chance, Caio. Faça o seu dever. O planeta inteiro me observava. O vento parou. As árvores ficaram em silêncio. Até os drones pairaram imóveis por um segundo. E eu respirei fundo, sentindo aquele ar puro pela última vez. Meu dever é com a vida. Toquei o painel e o sistema começou a piscar em vermelho. Sobrecarga. Rivas gritou algo, mas o som se perdeu. A mulher azul me olhou uma última vez e sussurrou: "Obrigado, filho de dois mundos." E então, tudo virou luz. Quando a luz tomou tudo, eu pensei que fosse o fim. Mas não doeu. Era como se o tempo tivesse parado e eu estivesse flutuando em meio à própria energia de Elaris. Senti o calor, a vida, o som das árvores, os batimentos do planeta, tudo misturado com o meu próprio coração. A explosão destruiu os extratores, os drones e parte do acampamento humano. Mas o núcleo, o coração de Elaris, ainda pulsava. Mais fraco, mais vivo. Quando abri os olhos, tudo estava diferente. O céu tinha um tom novo, uma mistura de azul e dourado, como se o planeta estivesse nascendo de novo. As feridas no solo estavam se fechando sozinhas e raízes cresciam sobre o metal das máquinas destruídas, cobrindo tudo com vida. Tentei me mover, mas meu corpo não era o mesmo. Minha pele tinha um brilho leve, azulada nas pontas dos dedos, e quando respirei, senti a floresta responder: "Agora você é parte de nós." A voz dela ecoou dentro da minha mente. Olhei para o lado e lá estava ela, viva, serena, os olhos prateados refletindo o nascer de um novo dia em Elaris. "Eu morri?" perguntei. Ela sorriu levemente. "Morreu como humano, mas Elaris escolheu te manter vivo de outra forma." E foi então que eu entendi. O planeta me aceitou. Eu era o elo entre dois mundos, humano e elarisano. Um símbolo de que talvez um dia nossas espécies pudessem coexistir. Nos dias seguintes, a floresta floresceu como nunca. O brilho das árvores voltou e criaturas que eu achava extintas reapareceram. O silêncio da guerra deu lugar ao som da vida recomeçando. Mas, lá no céu, ainda era possível ver a nave humana orbitando, enviando sinais, tentando entender o que aconteceu. Eles acreditavam que eu tinha morrido, e talvez fosse melhor assim. Agora, eu caminho entre as árvores, respirando o ar que antes parecia um milagre. Sou o guardião de Elaris, e a cada batida do meu coração, eu sinto o planeta batendo junto. Enquanto houver quem lute pela vida, nenhum mundo realmente morre. E assim, Elaris vive. E de certo modo, eu também.